tímidos, vocês atiraram a granada, vocês deitem no chão, né? E meu pai contava que um dia ele dando aula, né? Aí ele fingiu que essa granada tá carregada. E ele puxou o pinhão e fez assim, que caiu. Que não teve um que se deitou no chão, todo mundo saiu correndo. Todo morto nessa altura, né? Porque ele adorava contar essa história sempre. Eu peguei a rapaz, porque eles não entenderam o que era fazer. Mas isso é a lembrança do meu pai, mas é uma coisa em que eu fui criada. Meus pais, meu pai, minha mãe, uma família bem brasileira, mas meu pai, descendente espanhol, morador da cidade de São Paulo, comerciante, família de comerciantes, assim, e tinha um orgulho tremendo da Revolução de 32. Da Revolução, que imagina, o Getúlio mandou queimar o café dos paulistas, era para valorizar o preço, mas a forma era uma coisa, e que então os paulistas se abraçaram aos fazendeiros, aos capitalistas dos anos 30 e fizeram a Revolução. Também tinha um ideal, uma Constituição. E eu fui criada assim, e com horror do Getúlio, e o DN, Brigadeiro Eduardo Gomes, e toda aquela história assim conservadora. Aí eu vou fazer história. E como diz o Caramuru, esta faculdade comunista, o que eu encontrei? Eu descobri uma incoerência na minha vida, que eu realmente não tinha nada a ver com o dono do estado de São Paulo, com os fazendeiros da época da Revolução, e que o Getúlio, com todo o populismo dele, ele fez coisas boas para os trabalhadores. O primeiro que instituiu férias, aposentadoria, licença saúde, coisas assim. E que era um contrassenso, uma classe média como a de São Paulo, ter lutado contra. Tá bom que ele foi fazendo depois de 32. Não foi tanto, acho que até para justificar a Revolução que ele fez tudo aquilo. Mas aí foi um grande momento na minha vida, foi muito marcante. E essa granada, sempre que eu olho para ela, me vem todo o meu pensamento. Que eu fui criada numa família conservadora de direita, de UDN, fiz um curso de história e de repente foi assim, toma outro rumo na vida. Porque meus olhos se abriram para outras verdades. Mas isso me persegue sempre. Eu sempre fico. O que você recebe de criança fica em você. Quando eu era professora, que tinha uns debates, quando eu chegava, as professorinhas mais tímidas de história, chegou ela tem bom senso, ela não é marxista, mas porque eu sempre fiquei, nessa época dos anos 70, predominava aquela teoria marxista nos ensinos de história, tudo isso, eu dizia, vamos aproveitar o que tem de bom aqui, vamos aproveitar o que tem de bom cultural de outro lado. E eu fazia muito essas coisas assim. Mas isso sempre me deixou, então, numa sensação de em cima do muro. Porque eu enxergava toda uma coisa, um fato, de um lado, mas eu vim de uma criação que me colocou outras ideias na cabeça. Né?